Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que Ele veio em uma missão: nos dá a vida eterna, nos dá a salvação para podermos entrar no reino dEle. Essa é a missão, essa é a obra e esse é o princípio de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Mas para nós alcançarmos a Cristo, termos uma intimidade, um relacionamento com Deus no mundo espiritual, Jesus ele põe um ponto predominante para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, para poder se achegar a Ele. E é nesse ponto, que é um ponto único, que é o predominante, em que o ser humano faz a escolha de servir a Cristo ou não servir a Cristo. E hoje ainda eu acrescento até mais uma escolha falsa, porque existe duas escolhas: servir a Cristo ou não servir a Cristo. Hoje tem uma escolha de servir a um falso Cristo. Então a escolha de servir a Cristo ou não servir a Cristo, ou servir a um falso Cristo. E a maioria vai para esse falso Cristo, porque não querem dizer que não querem servir a Jesus. Elas preferem acreditar num falso Cristo do que servir ao Jesus verdadeiro. E é nesse momento que vem um divisor sobre a vida do ser humano, de quem realmente vai se propor a servir a Cristo e quem não vai. Quem realmente são os escolhidos e escolhidas que aceitam a Cristo e os que não aceitam. Então nós temos que entender que Deus, quando Ele tem um propósito, Ele fala: ali está a salvação, ali tem a vida eterna. E Jesus vem para as pessoas e oferece a salvação. Para elas começarem a dar os seus primeiros passos para alcançar a salvação, elas têm que tomar posse daquilo que Jesus instrui a elas. E é neste momento que a gente infelizmente vê que a maioria não quer servir a Cristo de verdade. É neste momento que você toma a decisão certa de servir a Deus ou não, ou servir a um Cristo falso, que é o que nós mais vemos nos dias de hoje. O que é isso? Renúncia. Não tem como servir a Cristo sem renunciar ao pecado. Não tem como servir a Cristo se não renunciar à carne. Não tem como servir a Cristo se não renunciar aos prazeres carnais que o mundo nos oferece. Então a pessoa fala: pastor, eu quero servir a Cristo, eu quero servir a Deus. Amém, as portas estão abertas, a igreja está aberta para todos. Mas quando você realmente sentar para ouvir o que você tem que fazer, sendo o seu primeiro passo, o primeiro passo para se achegar a Cristo, para se achegar a Deus, para fazer parte com Deus, biblicamente, é a renúncia. É nesse momento que entra em ação, melhor dizendo, a peneira. E a peneira, infelizmente, poucos ficam nela, a maioria passa e vão direto embora. Olha o que a palavra diz em livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10. Mateus, capítulo 9, versículo 10, para todos nós entendermos. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, Mateus capítulo 9, versículo 10, está aqui atrás também para vocês, amém? E sucedeu que, estando em casa, ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os são não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia eu quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, renúncia. Quando você se arrepende de algo que você faz de errado, você está renunciando. Ou mesmo que você faça algo que você vê que é bom, que é certo, mas você não quer fazer mais, você renuncia. Então Jesus ele tem uma missão: eu vim para os pecadores, nós somos pecadores. Eu vim para os iníquos, nós somos iníquos. Eu vim por aqueles que satisfazem a carne, nós satisfazemos as carnes. Eu vim para aqueles que mentem, que falam palavrão, que estupram, que violência, que usa droga, que usa cachaça, que mata. Nós estávamos no mundo, não nós específico, eu e você matava, mas a raça humana, deu para entender? Então Jesus vem: eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, eu tenho o reino de Deus. Vou para lá e vou fazer morada, vou preparar e esperar vocês. Ó Jesus, nós queremos ir para o reino. Então ele veio direto para os pecadores, chamá-los para o
O arrependimento é a palavra renúncia. Então Jesus falou: vocês me querem? Quero. Querem para o reino? Quero. Quero salvação? Querem. Querem intimidade comigo? Querem. Querem que eu curo? Queremos. Quer que eu liberto? Liberta. Quer que abençoa? Abençoa. Quer andar comigo? Quer. Quer que eu ando com vocês? Quero. Não tem problema nenhum. Somente a partir do momento que você renunciar os seus pecados. Então Jesus, ele não veio chamar os pecadores com os seus pecados. Ele veio chamar os pecadores para se arrependerem de seus pecados, para poderem caminhar com Cristo. Por quê? Veja bem, a Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, amém? Mas por intermédio de Deus, através da cruz de Cristo, existe algo chamado adoção. O que é adoção? Adoção é quando se pega um bastardo, assim se diz, a palavra é forte, bastardo, né? Adoção é quando você pega uma criança, um jovem ou um adulto que não tem pai. E aí de repente aparece um pai, uma mãe que quer adotá-los, mesmo não sendo biológico. Vai lá, muitas vezes, né? Como é que chama? No orfanato, e adota. Chama o quê? Adoção. E o pai e a mãe que adota, o amor e o carinho que eles têm por aquela criança é a mesma coisa como se fosse uma criança biológica deles, amém? E geralmente pai e mãe que adota, né, são pai e mãe. Duas pessoas que adotam geralmente é porque não pode ter filho, não consegue ter filho e quer, e eles vão lá e fazem uma adoção. Ou às vezes tem 2, 3 filhos, mas querem adotar um outro, porque sente no coração de ajudar uma criança que está no orfanato, ou alguém falou, alguém mostrou, ou é parente de alguém que engravidou, quer doar o neném e a pessoa pega para não largar o neném no orfanato. Chama e quando aquela criança ela é adotada por aquele homem, aquela mulher, que daquele momento em diante, perante a lei dos homens, né, e a certidão de nascimento, se transformou pai e mãe, amém? Mas não só perante o documento, perante o ser humano, porque aquele homem, aquela mulher vai dar todo o amor, todo o carinho, toda a atenção de pai e de mãe. Tanto é que tem tantas crianças que elas só vão saber que são adotadas depois de velho. Hoje ainda pela internet, porque antigamente ninguém falava nada. Porque o amor e o carinho que aqueles homens, aquele homem, aquela mulher, deu para aquela criança, não tinha nem como ela suspeitar que eles não fossem o pai dela, ou que não fosse a mãe dela. Chama adoção. Então Jesus, ele chega para nós, pecadores, e ele nos encontra, aos olhos de Deus, como criatura feita por ele, amém? Mas, ao mesmo tempo que ele nos põe na posição, e nos encontra, e vê a gente como criatura de Deus, adivinha quando ele olha para nós, e vê a gente no pecado, ele vê a gente como filhos de quem? Evangelho de João 8,44. Olha o que a palavra fala para nós. Evangelho de João 8,44. A palavra é muito clara para nós em nome de Jesus, amém? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer os... Então, quais são os desejos do diabo? Que a gente pratique o quê? O quê? O pecado. Então, quando eu estou na prática de pecado, eu procedo do diabo. Quando eu estou na prática de pecado, aos olhos de Deus, eu estou como filho e filha do... Filho e filha do... Então Jesus, ele veio para os pecadores, para as pecadoras, filhos e filhas do diabo, que estão satisfazendo os desejos do diabo, e falou: vocês querem ser filhos e filhas de Deus? Quero. Então vocês vêm, mas deixe os seus pecados, deixe as suas iniquidades, deixa tudo que procede do diabo, porque para Deus adotar vocês como filhos e filhas, herdeiros e co-herdeiros comigo do reino de Deus, vocês não podem ter aquilo que te dá o título de filho do diabo, que é o pecado. Então as pessoas falam assim: mas se Deus é assim, então Deus não é justo. Como nós queremos indagar? A gente quer que Deus age do nosso jeito, a gente quer que Deus que faça da maneira que a gente quer que Deus faça. Por quê? Só prega um Deus que é amor. Eu não entendo, será que se a pessoa que ama é tonta? Porque o povo acha que o amor de Deus é porque Deus é tonto, Deus é bobo. E eu amo a minha esposa. Se eu souber que ela está me fazendo de tonto, achando que eu sou tonto só porque eu abro a porta do carro, dou flores, levo café da manhã na cama, lavo louça, faço comida, dou amor, dou carinho, converso, faço cafuné até dormir, se ela achar que por isso eu sou tonto, eu não faço mais. Vai lavar a louça sozinha, vai catar o café, arrumar outro para levar. A porta do carro não vou abrir, se demorar muito para entrar, fica aí que eu vou embora, largo lá, pega Uber. O amor de Deus não faz Deus ser bobo, não faz ser Deus ser tonto, a ponto da gente querer moldar Deus do nosso jeito.
Pastor, mas se Deus é assim, então não vale a pena servir a Ele, amém? Vai na fé, arruma outro Deus para você. Não, queremos esse Deus. Aí a gente começa a criar um Deus no nosso ventre, do nosso jeito, da nossa maneira, do jeito que a gente quer. Só que no dia de julgamento, esse Deus que você criou não existe para te julgar. O que existe é um Jesus que você ignorou e não aceitou porque não quis sair do pecado. Ele vai te julgar. É com Ele que nós vamos acertar a conta. É tete a tete, olho no olho. E ali não vai ter salvação para ninguém. Então Jesus, ele chega como Filho de Deus. Ele vê o povo no pecado. Ele vê o gentio na iniquidade, o povo no pecado, cumprindo a palavra. Vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E fui para aqueles que não eram meus, e eles me aceitaram. Então Jesus, ele vê o povo no pecado, ele vê o povo na iniquidade, ele vê o povo na transgressão. Aos olhos dele, no mundo espiritual, são tudo filho do diabo. Mas ele fala, agora vocês têm a chance de passarem de filho do diabo para filho de Deus. Quem quer? Eu. Mas tem uma condição, qual é? Deixe os seus pecados, vem só você. Porque se você trouxer o pecado, você vai trazer o diabo junto. Se você trouxer o pecado, você vai trazer o título de filho do diabo. E aí você vai ter dois pais? Não tem como ter dois pais. Que Paulo fala em Coríntios, não tem como sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou senta na mesa de um, na mesa do outro. Os dois não tem como. Ou é um pai, ou é outro pai. E para eu ser procedente do pai que é Deus, eu não posso viver na prática de pecado. E eu, para eu ser procedente de um pai que é o diabo, eu tenho que viver na prática de... Então isso chama renúncia. Tem que renunciar o pecado. Então eu vim chamar os pecadores para me seguir com seus pecados. E vamos tudo para o céu com pecado. Maravilha, irmão, não tinha nem por que pregar essa palavra. Para que nós vamos pregar? Se Deus aceita nós com os pecados, vai entrar no céu. Mas a palavra não é assim. Vim chamar os pecadores para o ar. Em palavras simples, renúncia. Renuncie o seu pecado. E eu te aceito. Amém? Entendeu? É a mesma coisa de uma menina, uma jovem, uma mulher. Começa a conhecer um rapaz, se relaciona, um rapaz legal, gente boa. Aí o rapaz tem a namoradinha, tem a ficante, as amizades e tal. E aí vão querer namorar sério, quer casar. O que ela vai falar? Eu caso com você, mas você tem que renunciar a essa vida de solteiro. Ou vice-versa. O rapaz arruma uma menininha, uma mulher bonita tal, mas gosta de um pagodinho, um sambinha, de uma balada, nos ficantes. Ele fala, ó, gosto de você, né? Quero casar com você. Passado é passado, não tem problema, né? Daqui para frente. Mas para mim casar, você tem que renunciar a essa vida de solteiro. Tem como ser casado e viver igual solteiro? Não tem. Não tem. Para casar, o solteiro tem que renunciar à vida de solteiro. Amém? Concorda? A pessoa não gosta de trabalhar, dorme até meio-dia e começa a trabalhar. Para dar certo, ele vai ter que renunciar à vida da preguiça, meu irmão. Vai ter que acordar às 5 horas da manhã e trabalhar todo dia. Se não renunciar à preguiça e a vida de descansar, para não dizer o português claro, né? A vida de... que vai achar ruim na live. Para ele ser o trabalhador, tem que renunciar à vida devagar, irmão. Senão não vai. Concorda? Pô, tem um emprego aí que entra meio-dia e tem 2 horas de almoço, volta às 2 e sai às 3. Ainda quer ganhar 20 salário mínimo. Até tem, lá no Congresso, lá nos políticos, lá você tem, mas você ganha 30 mil por mês. E aparece só de vez em quando no Congresso. Isso para fazer de conta ainda que, né? Senão nem aparece. Sem renunciar, não tem como você entrar numa nova fase da vida. É a mesma coisa que uma pessoa, ela vai para o crime. E de repente ela vai presa. E ela se arrepende, porque bastante pessoa se arrepende quando vai presa, vê ali o negócio, torniquete, o homem perdendo a dignidade, a mulher perdendo a dignidade. E quando ela sai, ela fala assim, eu não quero mais ser ladrão, eu não quero ser bandido, eu quero ser uma pessoa nova. Vai ser difícil? Vai, porque tem um complexo da sociedade, é difícil de confiar, a gente sabe disso. Mas para ela provar que realmente ela mudou, ela tem que renunciar ao crime, tem que renunciar às amizades. Não adianta ela falar, eu não sou mais traficante, mas vive na boca das drogas com os amigos. Não adianta falar, eu não roubo mais, mas vive andando no carro com os ladrões.
Você vai ter que renunciar à amizade, tem que ir para outro lugar, para longe, renuncia à amizade, renuncia a essas coisas, sai de perto disso, prova para nós que você realmente mudou, e nós vamos te dar uma chance, vamos te dar uma oportunidade. Então quando você quer uma nova chance, e essa nova chance que você quer, tem a exigência da renúncia, de duas uma, ou renuncia ou não vai ter a nova chance. Então você quer casar com aquela menina, com aquela mulher que você está amando, mas para você casar você tem que renunciar à vida de solteiro. Se você não quer renunciar, não tem como casar. A escolha é sua, qual é? Eu não quero renunciar ao pecado, maravilha, não tem problema nenhum, mas não engane você mesmo, não deixe ninguém te enganar, porque se você não renunciar ao pecado, você não consegue se achegar a Cristo. Se não renunciar ao pecado, não tem Deus. Se não renunciar ao pecado, não tem Jesus. Se não renunciar ao pecado, não teremos Deus. Deus não estará conosco e nós não teremos salvação, não teremos vida eterna. E não é eu que digo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aí você vai falar para a menina ou para a mulher: olha, eu vou casar, mas não vou renunciar à vida de solteiro. Aí ela fala: não tem problema, então a gente casa, eu também não vou renunciar. Então os dois vai para gandaia. Aí ele: não pode. Aí ela fala: você pode ou não posso? Aí pronto, não vai dar casamento, vai dar confusão antes de casar. Então quando Jesus olha para nós, ou ele olha para qualquer pessoa no mundo, no pecado, ele sabe que aquela pessoa é procedente do, e biblicamente ela está satisfazendo os desejos do, e automaticamente ela está como filho do. Então quer dizer que aquela pessoa não tem chance para Cristo? Cristo não quer ela? Pelo contrário, ela tem chance. Tem. E como é? Não é como é, o que ela tem que fazer. Não é como é o que ela tem que fazer. Então para ela ter uma chance de parar de ser filho do diabo, ela tem que parar de satisfazer os desejos dele, parar de praticar o pecado que ele provém. Amém? Sem o pecado não procede do diabo, sem o pecado, sem proceder do diabo, não é filho do diabo. Amém? E aí você vai se transformar em santo, santa, justo, justa diante de Deus. E aí você já ganha a adoção como filhos e filhas de Deus. Olha o que a palavra diz em 1ª Epístola de João. 1 João capítulo 3, versículo 7 em diante. 1 João 3, 7. Acharam, igreja? Filhinhos, olha que tremendo. Não vos deixeis enganar por aquele que pratica a justiça, é justo assim como ele é. Entendeu? A procedência é a mesma. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai amado. Não tem como eu ter o título de filho e filha de Cristo e ter as características do diabo aí. Você entendeu? Meu pai e minha mãe é branca, eu nasço um negão. Alguma coisa está errada. Concorda? Vice-versa eu não posso nem falar, porque tenho aquelas crianças albinas, né? E as crianças brancas albinas, elas nascem de duas pessoas negras. Elas não nascem de pessoas brancas. É que eu lembrei um negócio desses albinos, coitado, lá na África, lá, depois eu vou trazer essa pregação. O povo acha que essas crianças é maldição, e um acha que dá sorte. Eles mutilam perna, braço das crianças para fazer ritual. Mas não é o mérito de hoje, é o mundo que nós vivemos. Vai brincando com Deus. Amém? Então ele diz assim, no versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Então quer dizer, se não se manifesta Jesus, o povo vive na prática do pecado, vão morrer no pecado, como filho do diabo, e vão para o inferno. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para quebrar essa corrente, quebrar essa sincronia, quebrar essa bola, quebrar essa, como é que eu vou dizer para você, essa engrenagem. Jesus quebra essa engrenagem. Por quê? Você é filho do diabo, procede do diabo, está no pecado com o diabo. Jesus se manifestou. Se você aceitar Jesus e saiu do pecado, quebrou a engrenagem, acabou. Você sai de filho do diabo e vem para filho de Deus. E ele diz, no versículo 9: e todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido. Entendeu? Então Jesus, ele pega o povo, tudo no pecado, na iniquidade, e ele se manifesta. É o Filho de Deus, para quebrar, para destruir, né? Esse sincronismo, essa linha, essa base, essa engrenagem.
E Jesus, ele quebra. E quando ele quebra essa engrenagem, ele dá oportunidade para as pessoas que estão satisfazendo os desejos do diabo, está como filho do diabo, sendo um ímpio, pecador, ter a oportunidade de automaticamente ser filho de Deus. Maravilha, como eu posso ser filho de Deus? Tirando de suas vidas os seus pecados. Porque os filhos de Deus não podem mais viver na prática de pecado, pois o que permanece em nós é a divina semente. Quem é? Jesus Cristo. Mas o que acontece? Às vezes a gente não entende que a palavra ela é completa. E por que que você olha, você vai dizer, pastor, por que o senhor fala, ou você, não tem problema para mim, eu não ligo. Por que o senhor, ou você fala que a maioria não vai servir a Cristo? Porque quando você olha para o pecado, não é um pecado para todo mundo. Cada um tem os seus pecados. Cada um tem as suas peculiaridades pecaminosas. Você quer ver? Fala para o amaziado que ele tem que casar, que está no pecado, e o amaziado não quer casar. Acabou. Tocou na ferida. Se bobear, não vai para a igreja. Como se o pastor e a igreja tivessem culpa. Mas eu estou aqui te instruindo. Você me tem por inimigo porque eu estou tentando deixar Deus me usar para consertar. Fala para uma pessoa que gosta de beber que a cachaça, a bebida alcoólica não é de Deus, que é um pecado. Acabou. Fala para uma pessoa que usa droga que a droga não é de Deus. Acabou. Porque há as peculiaridades pecaminosas. O que é peculiaridades pecaminosas? Presta atenção. Você fala um palavrão, você mente, você briga, coisas que é normal para você. A peculiaridade é aquele ponto em que você gosta. A carne toca, a carne curte, a carne se diverte. Todo mundo, quando chegar nesse pecado, cria um Jesus no seu próprio ventre. Quantas pessoas já falou para mim ao longo dos meus 20 anos, pastor, até ontem eu te ouvia, mas depois daquela pregação de ontem eu já não te ouço mais. Enquanto Deus não me usou para falar da peculiaridade pecaminosa dela, eu era de Deus. Quando Deus tocou na ferida, eu não sou mais de Deus. Então faz um filtro. O pecado é o mesmo para todo mundo. Mentira, qualquer um que mentir é pecado. Falar palavrão, qualquer um que falar é pecado. Beber, usar droga, qualquer um que fala é pecado. Mas cada ser humano, ele é tocado num ponto mais forte. Amém? Amém? Você quer ver? O homem bebe, o homem fuma, né? O homem fala palavrão, sou o nariz, daquele jeito, só a misericórdia. Mas o homem não pode ver uma saia que o bicho chega até tombar. O cara rola no chão. Fala para ele que ele vai ter uma mulher só na igreja a partir do momento. Acabou, filho. Vai voando no teu pescoço ou vai procurar outra igreja que libera geral. Peculiaridade. Fala para o jovem, vamos para a igreja, vamos louvar, vamos curtir o jovem, vamos ensaiar, vamos dar uma glória, vamos, mas nada de beijar, nada de abraçar, nada de fazer sexo, nada de balada. Acabou, não fica um jovem na igreja, porque pegou na peculiaridade pecaminosa, pegou na veia do jovem. Então quando você faz essa peneira, quem fica? Só realmente quem quer servir a Deus. Só realmente quem teme a Deus. Então quando você vem do mundo, todos nós mentimos, todos nós falamos palavrão, né? A maioria, nem todos bebem, nem todos usam droga, mas tem pecado que todos nós praticamos, é o normal do dia a dia. E tem os pecados que são mais peculiaridades. Tem aquele que rouba, aquele que mata, aquele que estupra, aquele que faz a maldade, além do pecado ainda mais prejudica os outros. Mas tem aquele que prejudica a si mesmo. Chega para um fumante e fala, para você servir a Deus tem que largar o cigarro. Você vai ver que o fumante vai ficar nóia com você. Então quando você faz uma peneira e um filtro no pecado, automaticamente muitos pecados todos nós praticamos normal, né? No mundo, quem não mente? Todo mundo mente, é um pecado normal do dia a dia. Falar palavrão, quem não fala, meu irmão? Então, palavrão tem mais, cada 10 palavras boas, 20 é palavrão. Todo mundo fala. Então são pecados normais, que todo mundo fala, todo mundo diz. Quando você chega para a igreja, até é fácil você passar um filtro. Mas e aquele que é a peculiaridade, aquele que está na entranha, que está lá dentro, aquele que você gosta, que curte, que se diverte, que a carne se regala. Esse é o que não passa pelo filtro. Aí de duas uma.
Como nós falamos no começo, não quer servir a Cristo porque não quer tirar o pecado, amém. Não quer, segue o caminho. Quer servir a Cristo, tem que tirar o pecado, amém. Vamos servir. Aí cria a terceira opção hoje, com os falsos profetas. Vamos servir a Cristo com pecado e tudo. Amém? Amém? Você quer ver uma coisa que é bem peculiaridade do crente, do mundo? Você vem do mundo, você ouve música do mundo, né? Uns gostam do... É que eu tô velho, 52 anos, nem sei o que rola hoje. Meu tempo tinha música, né? Quando eu era do mundo, pô, tinha Marratas, Bee Gee, Earl Green, Johnny River. Hoje você tem MC, meu, morreu pro cão. É isso que significa MC? MC, morreu pro cão? E as menininhas, meu irmão, tem raiva da coisa, porque para se jogar em cima daquele tem que ter ódio de si mesmo. Os caras não ligam a letra a lugar nenhum, vulgariza as meninas e as meninas estão tudo lá. Fala, irmão, ô menina, vem cá, você está vendo que o cara está te vulgarizando na letra da música, está xingando você? Ai, meu. No nosso tempo tinha umas músicas, umas letras, né? Eu não sei o que tem por aí hoje, não. Aí você vem para a igreja, chega na igreja, e aí a primeira pergunta, pastor, o cristão pode ouvir música do mundo? Quando faz a pergunta, você já sabe que é o nervo, sabe o ciático, sabe aquele que está na entranha? Aí você vai dizer não, porque as músicas do mundo nada mais do que um movimento satânico e diabólico, e a música ela tem uma estrutura espiritual que mexe com o próprio ser humano, com a própria estrutura do ser humano. Vai ver, vai procurar, está aí, ó. Tivemos um culto a Satã ao céu aberto no Rio de Janeiro através da música da Madonna. Amém? E aí você vai dizer, pastor, mas eu gostava do sambinha, né? Tom, Raça Negra, Catinguelê, só Ciscaninho e tal. Morreu um esses dias aí que era do meu tempo lá. Me cantava lá, tinha que dar barata lá, acho que era isso aí. Ele faleceu esses dias, novinho também. Não conheceu Cristo. Mas quando você chega na igreja, esquece, meu irmão. Você não vai mais ouvir as músicas do mundo, porque a Bíblia diz que daquele momento em diante nós temos que entoar hinos e cânticos esses. Então aquilo que era do mundo não tem mais valor para nós. Pastor, que mal há nisso? Está na Bíblia aí. E a música é um mal oculto que vocês não percebem, aonde o diabo trabalha grandemente para arrastar multidões para os erros. Amém? Cria-se um movimento lá antigo, vamos trazer. Cria-se o movimento da lambada, que era do meu tempo lá. Adocica, meu amor, adocica. Existe esses homens ainda, acho que nem existe mais também. Amado Batista, não, como é que chamava ele? Esqueci lá o nome. Vamos lá para a lambada. Todo mundo se esfregando, todo mundo ralando, as coxas ralando, todo mundo bebendo. Aí cria o sambinha, a mesma coisa, o pagodinho, o sambinha. Não era o pagode, o sambão, é o sambinha, não é... Você não está falando de Martinho da Vila, você está falando de Raça Negra, você está falando daquele sambinha mais moderno, né? Vamos lá, todo sambinha, barzinho, cachaça, bebida, azaração, briga, tiro, facada por causa do ponto de droga. Todo mundo vê, rock, vamos pro rock, pauleira. É tudo droga, bebida, se joga em cima do outro, quebra a cabeça e tal. Será que você não percebe que é um movimento diabólico, satânico em tudo, levando o ser humano para a degradação? Aí vamos para o funk, aí não precisa nem falar do funk, né, irmãos? Então você percebe que através de ritmos, de músicas mundanas, Satanás cria movimentos e arrasta mulheres, homens e crianças, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Você quer ver se você não prestar atenção? Você toca o louvor, a sua criança não louva, mas põe um pagode, um sambão, um funk, você já vê a criancinha assim, ó. Estou mentindo? Você vai na loja comprar o sapato lá, começa a tocar, vai descer, a criança está assim. Falou, vai se converter. Criança não pode ver um batuque que ela já começa com as perninhas. Tudo isso são pecados que entram em nossas vidas. Então você fala, pastor, não estou nem aí com a música do mundo. Amém, para você não tem problema nenhum. Pastor, não estou nem aí com o funk, amém. Mas tem aquelas pessoas que não acreditam que são capazes de viver sem aquilo. Elas não vão ficar na igreja, ou elas vão procurar uma igreja que diz que lá não tem problema nenhum.
Porque hoje tem muitas igrejas cantando no púlpito música do mundo, até Raul Seixas. Meu irmão, eu curti Raul Seixas, eu sei o que é Raul Seixas hoje. A maioria das letras de Raul Seixas é apologia ao diabo. A maioria delas. E canta-se Raul Seixas no púlpito. Você quer ver uma simples de você entender? Quando Raul Seixas canta, ele diz assim: eu nasci há 10.000 anos atrás. Aí ele começa dizendo: vi Moisés, vi Maomé, vi Jesus. Presta atenção na letra. É o próprio Raul Seixas falando na pessoa de Satanás. Quem pode dizer que toda essa linhagem viu Moisés, viu Noé, viu Jesus? Lê a letra, não é ouvir a música, lê a letra. O próprio Satanás usando o Raul Seixas para falar na pessoa dele. Eu não vou cantar aqui, eu lembro um pouco da letra, mas não vou cantar. Mas você está cantando, eu estou tentando trazer para você. Então a peculiaridade daquele pecado que está na sua entranha, é ele que vai ser a sua maior dor, a sua maior sofrimento. É ali que você tem que lutar e que batalhar. Porque se você não lutar, não batalhar, é ali que você vai cair, é ali que você vai negar Jesus. É ali que você e eu vamos continuar como filho do diabo. E nós vamos perder a adoção, perder o reino e perder salvação. Entendeu, igreja? Então a renúncia não é do pecado que eu quero renunciar. A renúncia não é aquilo que eu acho que é pecado. A renúncia não é aquilo que alguém me instruiu, alguém me falou, ou fizeram uma listinha para a gente escolher o que vai, o que não vai, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A renúncia do que deve ou não deve renunciar está aqui na Bíblia. A Bíblia falou, está falado. Você quer ver? Quando eu falo daquele pecadinho peculiar na sua vida, para nós encerrarmos, Mateus 19. Vamos lá. Mateus 19, 16. Presta atenção no que Deus está falando para nós hoje. Olha, o pecado, aquele, sabe aquele pecado, aquele que dói no nervo, sabe? Todo mundo teve um, todo mundo tem um, amém? Tinha, né? Nós estamos aqui, tinha, mas lá fora todo mundo tem. Ou se você tem ainda, Deus está falando: ó, chegou sua hora, hein? Mateus capítulo 19, versículo 16, acharam? Eis que alguém se aproximou, perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha aí, que tremendo. Respondeu-lhe Jesus: por que me chama? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se querem entrar na vida, guarde os mandamentos, amém? E aí o jovem pergunta, tá? E perguntou: quais? Respondeu-lhe Jesus: não matarás. Então Jesus fala para nós para não matar, amém? Não adulterarás. Jesus fala para nós não adulterar, amém? Não furtarás. Jesus diz para nós não roubar e nem furtar, amém? Não dirás falsos testemunhos. Jesus diz para nós não sermos falsos testemunhos. Honra teu pai e tua. Honra teu pai e tua. E amarás o teu próximo como a ti. Então tudo isso, se você não pratica, é pecado, amém? Se você adulterar, é pecado. Se você matar, é pecado. Se você não honrar teu pai e tua mãe, é pecado. Se você disser maus testemunhos, é pecado. Se você não amar o teu próximo a ti mesmo, é pecado, amém? Ele falou aqui alguns pecados, amém? No 20, respondeu-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E aí a questão. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado. Quer dizer, o jovem olhou e fez um filtro, a peneira. Eu não mato, eu não furto, eu não adultero, eu honro meu pai, a minha mãe e amo meu próximo como a mim mesmo. Então não doeu em nada, porque não pegou naquele pecado. Não pegou naquele. Então, quando Jesus falou para o jovem aquilo que ele já praticava, já obedecia, ou aquilo que era insignificante para ele tirar da vida ou não teve problema. Ainda vai e fala: tudo isso eu faço, Jesus. Eu não roubo, eu não adultero, eu não furto, eu não mato, eu não falo maus testemunhos, eu amo meu pai e minha mãe, eu amo meu próximo. É só isso, então estou salvo. Mas tinha um peculiar. Tinha um na entranha. Tinha um na medula. Tinha um lá no nervo ciático. Tinha um dentro do dente do canal que está doendo lá no fundo, sabe? Que quebrou. Tinha um ainda.
Disse-lhe Jesus. Olha o 21, vamos ler junto. Ela vai ficar doidinha, eu fico filmando ele no paraquedas. Disse-lhe, no 21, vamos lá. Disse-lhe Jesus: se queres ser o quê? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me... Jesus pegou na onde? Na veia, na veia. Pegou na veia. Legal, gostei, pegou na veia. Pegou na veia. Por que pegou na veia? Olha o 22. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Bate palmas para Jesus. Fala, Deus. Amém, igreja? Então o jovem, ele acreditava que Jesus era o Salvador, ele acreditava que existia um reino, ele acreditava que ele tinha uma possibilidade de entrar no reino. Então ele vai e indaga Jesus, como a gente, como cristão, a gente indaga Cristo: o que eu posso fazer? Pastor, o que eu tenho que fazer? Pastor, o que eu devo fazer? Como eu devo praticar? Na Bíblia, isso é indagar, é perguntar, porque nós estamos interessados em servir a Cristo e alcançar o reino. Então Jesus, ele vai falar de várias coisas para você, que você vai dizer: pô, legal, joia, não tem problema nenhum, isso está fácil, tirei de letra, é mamão com açúcar, simplesinho, maravilha. Aí quando Jesus chegou naquele pecado, na sua peculiaridade, na sua particularidade, como a irmã falou, na veia, pegou na veia do bicho. A Bíblia diz que ele abandonou Jesus e foi embora, porque pesou para ele. A riqueza fazia com que ele pecava diante de Cristo. Uma coisa é você dominar o dinheiro, outra coisa é o dinheiro dominar você. E a maioria de cada 1.999.000 é dominado pelo dinheiro e pelo poder. Por isso o mundo está assim cada vez pior. Então Jesus sabia que aquele homem, em uma parte do coração, era bom. Ele não matava, ele não roubava, não adulterava, honrava pai e mãe, honrava o seu próximo a ti mesmo e não falava falsos testemunhos, amém? Mas a outra parte do coração fazia com que ele negasse Cristo por causa do poder, da riqueza e do dinheiro. Não, pastor, o dinheiro não dominava ele, não. Ele abandonou Jesus e ficou com quem? Com quem que ele ficou? Como não domina? O que é dominar para você então, meu irmão? Não estou falando do dinheiro, a peculiaridade do pecado dele. Então você vai chegar na igreja, Jesus fala: não minta, não fala palavrão, não faça isso, não faça aquilo. Você fala: pastor, tudo bem, tirei de letra, maravilha, não tem problema nenhum. Mas quando Jesus chegar naquele que está no nervo, que está na veia, que está ali enfincado, atolado como uma espinha na carne, Jesus fala: esse que falta tirar. De duas uma: ou você vai embora, não serve a Cristo, ou você fica e tira o pecado e continua servindo a Ele. Ou a terceira opção, que esse jovem ainda não tinha: você vai para o falso profeta, que lá pode só dar o dinheiro no altar. Você acha que biblicamente tem dinheiro e valor para redimir os seus pecados? O que redime os nossos pecados diante de Deus é o nosso ar? O nosso ar? Então vamos lá. Você chega, uma parábola, você tem um homem que diz que ama a mulher ama o homem, acabaram de se juntar, tudo bem, se juntaram agora. Então eu não quero casar, porque documento, papel, a gente está se conhecendo, vamos e venhamos no mundo. Mas o marido está com a mulher 3, 4, 5 anos, a mulher está lá 5 anos, guerreira, dedicada, o marido também, e a mulher quer casar, e o marido fala: não vou casar, porque eu não vou casar. Por quê? O que está acontecendo? Você acha que é uma particularidade do homem explicar por que não quer casar? Não, é o inimigo que está fazendo a cabeça para que ele não se case, para que não se conserte e tire um pecado da vida. E ele afunda ele e ela, porque nenhum dos dois são batizados, nenhum dos dois toma a Santa Ceia, nenhum dos dois se conserta dentro da igreja. Então a questão não é nem o porquê, que se você perguntar para o homem, e a mulher também, às vezes é a mulher que não quer casar, aí quando você pergunta o porquê, ela não tem resposta. Mas nós temos, é o mundo esse? Então você acha que eu vou chegar para você? Poxa, se eu trabalhasse, se eu tivesse um cartório e falasse para você casar lá no meu cartório, você podia falar: o pastor está querendo dinheiro do casamento lá. Uma que eu não tenho cartório e outra para casar não precisa de dinheiro. Você vai lá e casa de graça hoje. Só chegar lá e falar que não tem dinheiro, provar, e casa de graça hoje que o governo paga.
Você acha que eu vou chegar para um jovem, uma jovem, que é uma dificuldade a gente trazer para a igreja, e quando chega na igreja quer salvação? Eu vou chegar para o jovem sabendo que falar do beijo, do abraçar e daquelas coisas é a mesma coisa que você tacar um tijolo na testa deles. Aí eles vão falar, mas eu vivo com isso, eu gosto disso. E você pergunta, como já perguntei, você gosta, já fez? Não. Como é que você sabe que você gosta que você nunca fez? Não, mas eu gosto. Não tem resposta para falar. Então quer dizer, nem eles sabem justificar o que está fazendo. Automaticamente eles não entendem que eles estão cegos, porque é o diabo que domina eles no mundo espiritual. Então nós não podemos ser homens e mulheres que achamos que nós vamos achar um pastor que é conivente com o nosso pecado, com nossos erros, e que ele vai conseguir acertar a conta com Deus. Vai eu como pastor para o inferno e vou levar vocês juntos. Então não me tenha por inimigo, porque eu te digo a verdade. Quer casar, casa, não quer casar, não casa. Quer fornicar, fornica, não quer fornicar, não fornica. Quer mentir, mente, não quer mentir, não mente. Mas não vai ficar enganado, não vai ficar enganada. Deus está nos trazendo a verdade. Nós não estamos aqui para salvação, para a vida eterna, para ir para o reino, para alcançar a salvação. Então Jesus fala, olha, eu vim chamar vocês para arrependimento de seus pecados. Então qual é os pecados? Se eu começar a inventar pecado, aí sim, meu irmão, taca tijolo em mim, pode dar pedrada. Mas os mesmos pecados que vocês não podem, eu também não posso. Mas você tem que entender que existe um momento de transição. Quando você chega na igreja e você acha que não vai conseguir, eu também achava. Eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, eu brigava, eu levava tiro, eu dava facada, eu dava tiro, eu era totalmente perturbado. Tentei suicídio várias vezes. Quando eu cheguei na igreja para ouvir Jesus, eu falei, não vai dar, meu. Não tem. Porque isso é real para nós. Porque tudo aquilo que fala para a gente parar, quem já não tentou parar no mundo? Todo mundo. Quando caiu a ficha, pô, que besteira eu fiz. Preciso sair disso, mas está viciado, está dominado, como é que sai? Não consegue. Eu chegava segunda, terça, quarta e quinta, todo feliz, ai, não usei droga. Chegava na sexta-feira, 6 da tarde, 20 gramas. Só voltava para casa no domingo tortinho, virado no giraia. Eu queria sair daquilo, não conseguia. Não sabia como. Tentei. Escondi o carro, escondi chave de carro. Eu pulava o portão, pegava táxi, eu ia atrás de droga, ia na bocada. Eu não estava nem aí, mandava buscar. Eu me virava, não tinha jeito. Mas quando chegou naquele dia que eu deixei a Priscila no sábado em casa dormindo, que a gente ia trabalhar à noite, que a gente tinha um trabalho nosso da empresa, trabalhava à noite também, né, de final de semana. E eu peguei naquela tardezinha, ela ficou dormindo, eu saí de fininha. Quando eu cheguei na porta do amigo meu, que era traficante, que vendia uns pó, eu falei, é hoje que eu vou pegar logo umas 20 gramas e já vou detonar. A hora que eu abri a porta do carro, eu senti Deus falando, você vai? Você já sabe o que vai acontecer com você amanhã e na segunda. Agora, se você resistir, você vai ver que você não precisa disso, isso não te domina. E eu já tinha saído metade do corpo do carro. Pus a perna para dentro, fechei a porta, fui para casa, deitei, agarrei a Priscila de conchinha, que ela estava desmaiada, dormi junto. Nunca mais na minha vida cheirei um pó, nem talco mais. Amém? Antes, quantas vezes eu tentei parar, irmãos? Eu tentei suicídio porque eu não queria mais usar droga e dar mau gosto para as pessoas. E não conseguia, mas quando eu encontrei Cristo eu consegui. Então hoje é uma decisão, é uma atitude. Mas hoje a pessoa, ela não entra num conflito, eu vou conseguir ou não vou conseguir. Não é isso não. Hoje o povo de hoje tem tanta opção de igrejas pecaminosas, que não é um conflito, eu vou conseguir ou não vou conseguir. É conflito de criança, eu não vou, eu não quero. É o que nós vivemos hoje. Não tem problema, continue no seu pecado, continue na sua transgressão, na sua iniquidade, continue vindo para a igreja. Nós estamos aqui e nós vamos ser uma comunidade, uma irmandade, vamos te abraçar, te beijar, te receber com amor e carinho, não vou te julgar nem te condenar, mas esquece, no céu nós não vamos morar junto, porque não vai ter espaço para quem não renunciou o pecado. E o que é, para encerrar, entenda como o inimigo faz isso no mundo espiritual. Entenda, é o mundo espiritual que funciona. Se você não olhar que é o mundo espiritual, você não vai ver. Irmão,
Chega numa sexta-feira, fala, tô duro. Aparece um monte de amigo para pagar pinga, pagar cerveja e os caras para pôr a droga para você. É um mundo espiritual, meu irmão. Você pode ser o cara mais feio que for, mas se você vir para a igreja, até Gisele Bündchen vai jogar em cima de você, porque o diabo sabe que você é fraco, mulher. Entendeu como é que funciona? É mundo espiritual. Presta atenção, você vai numa festinha solteiro, ninguém olha para você, vai numa festa com a sua mulher, com a sua namorada, você vê um monte de menina dando em cima de você, porque o diabo quer destruir o relacionamento. É espiritual. Você foge da droga e a droga pula em cima de você, porque é o quê? Espiritual. Você vê, da mesma maneira que hoje eu enxergo e vejo o trabalhar de Deus, quando eu olho para trás, eu vejo o trabalhar do inimigo. Como o diabo encaixava as peças para eu chegar onde estava a destruição, e quando eu chegava, irmão, o diabo falava, ó, agora deixa que ele vai sozinho. Mundo espiritual. Você gosta de mulher, mulherengo, você tem uma mina, outra mina, tal, começa a vir para a igreja, começa a congregar, começa a afirmar. Se lá na igreja tiver umas crentes doidas, elas mesmas vão dar em cima de você, você já põe para correr, né? Mas não, você fala, pastor, de repente eu acho que eu estou mais bonito, porque as mulheradas estão tudo. Não, é o mundo espiritual. A mulher não está nem vendo a sua beleza, está cega, é o diabo que está fazendo ela ver um Brad Pitt em você. É o mundo espiritual. Chama um amigo, uma amiga para fazer uma coisa boa, não tem um que paga. Fala para os camaradas bancar a cerveja, a cachaça e a droga no final de semana, você tem um monte que paga. É o mundo espiritual. Então, da mesma maneira, pastor Alan, que Deus ele vai encaixando as pecinhas para a gente ir para o caminho certo, da mesma maneira, o diabo vai encaixando as pecinhas para a gente ir para o caminho errado. Mas quando nós conhecemos Cristo, e não somos mais nenhuma dessas pecinhas que o diabo dominava, ele pode encaixar, não vai afetar, não vai tocar, não vai derrubar, porque nós estamos firmados em Cristo, firmados no Jesus, e tudo posso naquele que me fortalece para a glória do nosso Deus. Bate palmas para Jesus. Então, é uma renúncia, é nós mesmos que temos que fazer. Então, se hoje nós falamos da bebida, do cigarro, nós falamos do jovem, falamos do amaziado, da fornicação, se essas pessoas têm esse pecado, então quer dizer, terça-feira nem fecha a igreja, não vai ter ninguém aqui mais para ouvir a palavra. Poxa, nós vamos deixar de ir para uma igreja, ficar com raiva de um pastor, porque ele está sendo usado por Deus, nos instruir, que aquilo que está nos prejudicando e tirando a salvação, nós temos que dar glória a Deus, irmão, para ter um pastor que prega a verdade. Então, de duas uma, e eu respeito, irmãos. Por quê? Pastor, Jesus não dá para mim não. Maravilha, segue o caminho. Pastor, Jesus dá para mim. Maravilha, vamos junto. Mas hoje tem a terceira opção, é a mais assustadora. Um Jesus criado falso, que veio chamar o povo com pecado e tudo, e vão tudo para o céu com pecado e tudo. Fizeram uma pergunta para mim, pastor, esses dias eu fui fazer uma reunião, um ímpio perguntou e falou, homossexual, tem vários amigos homossexuais. Eu falei, o que tem? Não vai para o céu? Jesus não ama eles? Eu falei, mas Jesus ama todo mundo, varão. O amor de Cristo, ele vai até aqui, certo? E você está lá. Para você chegar no amor de Cristo, você tem que fazer o que ele pediu. Sai do seu pecado e vem. Assim como alguém tem que parar de beber e parar de fumar, o homossexual tem que parar de ser homossexual. Assim como Deus não aceita quem fuma e quem bebe, Deus não vai aceitar o homossexual. O homossexual, então não dá para servir Deus assim, maravilha, arruma outros deuses que te aprovam. Não, eles vão lá criar um Jesus falso, uma igreja falsa, dizendo que lá eles aceitam, e ludibriando a si mesmo. O ser humano gosta de dormir com o coração confortado, mesmo que seja na mentira. Mesmo que seja na mentira. A pessoa chega para você e fala assim, eu tenho certeza que era o carro do seu marido lá na esquina e tinha uma mulher dentro. Vai lá ver, vou nada. Quem os olhos não vê, o coração não sente. Você sabe que é real, mas você não quer ver. Então você prefere enganar você mesmo e dormir com a mentira do que encarar a realidade. Só que se a gente dormir com a mentira e não querer encarar a Bíblia, que é a realidade de Deus, a gente não vai ser salvo.
E se não tem salvação para nós, não tem, faz sentido a gente estar aqui, irmão. Porque vir para a igreja, correr atrás das coisas do mundo, aí não, meu irmão. Aí a gente tinha que ser de esquerda e votar no PT. Aí tem que ser maluco mesmo, irmão. O povo acha que eu falo de política, eu brinco com política. Eu não estou nem aí com política, irmão. Nunca me envolvi. Eu tive tio prefeito, tio vereador, tio deputado. Minha família é toda política, da parte da minha mãe. Quando eu virei pastor, que Deus me levantou, a primeira coisa que vieram atrás de mim é para me eleger. Eu não me envolvi, que Deus falou para não se envolver. Só que você tem que entender como é que você vai ser um esquerdista e cristão, sendo que a esquerda defende o aborto, a ideologia de gênero. São ideologias. Como é que você vai ser uma feminista que tem uma ideologia que o aborto é liberado? Não tem como ser cristão. Então você vai chegar para uma feminista que ela diz que é evangélica, numa igreja criada por ela mesma que lá pode abortar. Você vai chegar para um esquerdista que está numa igreja evangélica, e se ele defende os mesmos princípios, aquela igreja vai defender também. Mas agora nós vamos defender os princípios dos homens? Nós temos que defender os princípios de Cristo. Amém? Amém? Nós temos um ministro, o cabeça de ovo lá, vou falar o nome dele, sabe quem é, né? Vê a última lei que ele aprovou essa semana. O aborto, criança de 6 a 9 meses, no ventre da mãe. Vê o aborto que ele aprovou, atrocidade. Como a criança vai ser cortada lá dentro do ventre. Não quero entrar em méritos, eu prego isso para vocês depois. Não tem como servir a dois senhores. Ou sentamos na mesa do diabo, ou na mesa de Cristo. Nas duas não tem como. Jesus, ele levou o jovem rico indo embora. Jesus não mudou a palavra, não alterou a palavra e não foi atrás. A regra é essa para ele e para todo mundo. Ah, mas pastor, Jesus não quer perder ninguém, por isso que ele afrouxa. Esse Jesus frouxo que criaram aí fora. O meu Jesus não é frouxo não, irmão. Ele não afrouxa, frouxo no sentido da palavra, tá, irmão? Não é frouxo no sentido literal de homem e mulher. Frouxo, não, Jesus não afrouxa não. O jovem rico foi embora, foi para o inferno e Jesus não afrouxou para ele. Jesus falou, irmão, vem cá. Por que você vai embora? Mandou vender tudo? E metade, tá bom? Não, metade, 1/3. Não, vende só 20%. Então tá. Jesus negociou com ele, para não perder ele. A regra é essa. Não tem conversa, não tem acordo, não tem como você sentar e negociar. Nós vamos querer negociar com Deus, irmão? O jovem rico foi embora para o inferno e Jesus continuou, seguiu o caminho, pregando a palavra para quem queria ouvir a palavra dele. A mesma coisa vai acontecer conosco. Jesus traz a palavra, a gente não quer ficar na igreja, a gente procura outra, ou fica no mundo, maravilha, Jesus não vai afrouxar, não vai negociar, nem barganhar com a gente, a regra é essa. Jesus vai continuar seguindo, levando o que eles querem, serve a ele de verdade para o céu, e nós vamos para o inferno, encontrar com o jovem rico. E quando chegar lá, ele vai falar, por que você veio para o inferno? É por causa do dinheiro, e você? Por causa do palavrão, e você? Por causa do amaziado, e você? Por causa da fornicação, e você? Aí vão olhar um para o outro e falar assim, nossa, como a gente era bobo, né? Umas coisas tão bestas, e agora nós estamos no inferno na eternidade. Aí vai ter uma camaradagem lá, um monte de amiguinhos. Abre os olhos, igreja. Satanás não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Tudo se move no mundo espiritual sobre a raça humana. Tudo.